Sejam muito bem-vindos ao Wesley Podcast. Eu sou Juliana Fonseca, eu sou host aqui do canal e eu já vou te pedir, antes do episódio começar, para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir o episódio, compartilhar, porque isso ajuda o YouTube a entregar mais os nossos conteúdos aí para pessoas que precisam saber mais sobre saúde mental, especialmente nos meus episódios. E hoje eu convidei uma colega queridíssima, que é a doutora Moná Yuca. A doutora Moná é médica psiquiatra, é médica pela Universidade do Piauí. Federal do Piauí. E residência médica na Unesp. Isso. Em São Paulo. Isso. Despencou lá do Nordeste para São Paulo fazer residência médica, é isso? Foi isso mesmo. E Moná, me conta uma coisa, a gente veio hoje falar sobre saúde mental da mulher. Saúde mental da mulher. E por que de onde que veio esse seu interesse, assim, durante a residência você já começou a querer entender mais o gênero, assim, o que aconteceu? Eu sempre gostei de estudos relacionados ao gênero por questões particulares, individuais, né? Depois da residência, acho que é muito natural, e você deve perceber isso no consultório, que mais mulheres chegam até a gente. Então, a gente acaba atendendo mais mulheres. E aí começa a aparecer as demandas mais particulares, né, do que está acontecendo. Então, começou a minha curiosidade com a percepção de queixas relacionadas à estética, cobrança estética, peso, né? O uso das medicações também impactando nessa questão de aumento de apetite. E aí comecei a estudar comportamento alimentar, transtornos alimentares. E aí, dentro da questão dos transtornos alimentares, a gente vai vendo essas particularidades de forma mais profunda mesmo, né? Cobrança estética, por exemplo. E aí fui me aprofundando cada vez mais. Nas aulas que eu dava, comecei também a trabalhar essa parte da saúde mental da mulher. E aí comecei a me aprofundar também e estudar na parte mais biológica, hormonal também. Essa questão da saúde mental, do cérebro, do humor, relacionando aí com os nossos hormônios. E aí foi se abrindo um mundo, assim, para mim. E eu descobri uma verdadeira paixão, assim. Eu sou apaixonada de estudar isso. E a maior parte do meu público do consultório é de mulheres. E uma coisa que eu fui vendo nesses estudos, que começou muito mais no aprofundamento da parte teórica para dar aula, foi de que a ciência ainda está em déficit com a gente, em relação à saúde mental, a entender a mulher como um organismo, não exceção, mas como a regra, como o principal, de que ainda falta muito estudo sobre isso. E por que você acha que isso acontece? Muito, assim, cientificamente, a gente passou por um período aí, lá na década de 60, de que até os estudos científicos, estudos com medicações, foram direcionados para homens. Então, teve aquela questão de medicações teratogênicas, e aí se instituiu que o próprio FDA instituiu na época de que mulheres que poderiam engravidar não deveriam entrar em estudos científicos, né? Então, por exemplo, as medicações foram muito mais estudadas em populações masculinas por muitos anos. E até hoje a gente tem essa questão de estudos mais diversos com populações masculinas e femininas, mas às vezes ainda se usa correção com vieses masculinos. Então, a gente vê que tem coisa aí que ainda é muito incipiente, inclusive a questão do cérebro feminino, né? Por que as mulheres têm um dobro de risco de desenvolver Alzheimer do que homens? A gente não sabe. Falta ainda entender muito desse processo biológico, né? A própria questão hormonal, menopausa, são assuntos muito recentes. Então, da década de 90 para cá, que isso está sendo estudado. E ainda ultrapassando muitos tabus nesses estudos. Então, e se a gente for pensar assim, no século passado, a ciência era feita por homens. Exato. E para homens, né? Então, essa questão da pesquisa sendo liderada, por exemplo, por mulheres, é algo muito novo, historicamente falando. A gente já nasceu nessa era, mas pensando no tempo em que tem se desenvolvido medicações psiquiátricas, né, da década de 50 ali, a partir da clorpromazina para cá, é muito difícil até da parte de metodológica, como que eu testo medicações em grávidas, né? É muito complicado depois, a gente faz, na verdade, estudos retrospectivos, né? Então, essa população que usou teve essa malformação, teve teratogênese, mas a gente não sabe fazer na prospecção por conta de restrições
de estudo também em gestantes, em mulheres assim com risco ali por conta do bebê. E assim, Mona, se a gente for pensar nos transtornos psiquiátricos mais comuns, depressão, ansiedade, por que é tão mais prevalente em mulher, assim? Se a mulher é quase como um fator de risco, assim, por que mulher é mais ansiosa ou mulher tem mais depressão do que homem? Quando a gente fala sobre fator de risco, né, ser mulher é considerado um fator de risco por conta disso. As prevalências de depressão e ansiedade são muito maiores nas populações femininas. Mas aí a gente fica, né, nessa questão se existem fatores confundidores em relação a isso, né? Se, por exemplo, as mulheres buscam mais o atendimento, então elas recebem mais diagnóstico, né? Esse é um dos pontos que a gente leva em consideração. O outro é que, às vezes, a questão do adoecimento mental em populações masculinas tem uma apresentação que é diferente. Então, as mulheres têm essa coisa de um sofrimento mais introjetado, de muita culpa, de muito sofrimento, mas homens, às vezes, apresentam depressões que não são tão típicas, então relacionadas à irritabilidade, impulsividade, aumento de consumo de álcool, e muitas vezes isso não é lido como um sofrimento mental, por exemplo. Então, isso modifica também essa questão de diagnóstico, né? Então, fica aí esses fatores confundidores e também as questões não só biológicas, quando acho que restringir isso à questão hormonal biológica é muito simplista, mas do ponto de vista cultural, né, dos dispositivos de gênero, dos sofrimentos de gênero da mulher. Então, violência é um deles, né? Questões de violências patrimoniais. Então, várias outras questões aí que podem ser fatores também relacionados a um sofrimento que vem como fator de risco também para um adoecimento mental, né? Pensando até em transtornos relacionados a traumas, né, no transtorno de estresse pós-traumático, é mais comum em mulheres no sentido dessa violência que a mulher tem mais susceptível, né? Violência, tanto violência psíquica, violência física, violência sexual, violência patrimonial. Quando a gente pensa em TEPT, a gente sempre pensa do soldado voltando da guerra, né? Mas se a gente for ver em prevalência em números de mulheres que estão numa situação de violência e tem o risco de desenvolver um quadro pós-traumático, isso é muito mais prevalente. E essa é uma das queixas científicas hoje. Por exemplo, do TEPT. Ele foi estudado em soldados voltando de guerra, mas o que a gente vê na rotina é muito mais uma frequência de mulheres que foram expostas a violências desde muito cedo na vida. E isso gera uma carga psíquica, um sofrimento psíquico muito pesado. Então, grande parte do nosso cuidado hoje, todos os dias, a gente lida com mulheres que sofrem diversos tipos de violência. Então, isso do que é mais distante, pensando na mulher que não sofre esse tipo de violência, minimamente ela está exposta a esse risco. Então, já tem aí uma questão de ansiedade, preocupação, de medo com isso. E aí, é isso, é uma preocupação descabida, é uma ansiedade que não se justifica diante de um país. E a gente está num país que a taxa de feminicídio, assim, acabou de sair dados recentes. Esse trimestre aí, recorde. Então, é uma violência que está aqui muito próximo. Então, até para quem está distante dessa realidade, ainda é muito próximo. Imagina para as mulheres que sofrem, de fato, esse tipo de violência, né? E se a gente for pensar num contexto social né, mais problemático ali, aquela mulher que tem um filho e que o homem não assume, o homem sai, e aquela mulher enfrenta ali a maternidade de forma solo, né? E aí ela tem que trabalhar fora, tem que dar conta do filho, né, não tem ninguém ali para auxiliar, não tem rede de apoio, e às vezes ela não consegue nem ter ajuda ali psiquiátrica, psicológica por conta de uma privação financeira. Então, isso a gente está falando de muitas mulheres no Brasil, né, mulheres que moram em periferia, mulheres que sofrem preconceitos diversos, mulheres que têm empregos que não conseguem ter uma renda adequada para sustentar a família. Então, isso por si só já é um fator. Se chega no consultório, né, se chega no CAPS, chega ali no posto de saúde e fala que ela tá ansiosa e que ela tá triste, que ela tá em sofrimento, a gente entende 100% por que ela tá se sentindo assim, porque realmente é uma vida muito difícil, é muita instabilidade, é muito medo da violência fora de casa, né, de acontecer alguma coisa com os filhos por conta da violência na periferia, tanto da violência dentro de casa, né, de lidar às vezes com um namorado violento, com um marido ali etilista, né, que é violento também. Então é muito difícil, assim, a realidade da maior parte da população, né, se a gente for pensar essa população feminina, é uma população
que está em sofrimento crônico, né? Que está sob estresse crônico. Exato, e aí você falou esses fatores somados, né? De violência com sobrecarga de cuidado, né? E isso, assim, extrapola todas as classes sociais. Isso está em todo lugar. Em todo lugar. Então, violência acontece em todos os ambientes e a sobrecarga de cuidado também, porque os dados são muito claros em mostrar que as mulheres têm muito mais tempo dedicado aos cuidados domésticos e cuidados de outras pessoas. E a gente está falando de filhos, a gente está falando de pessoas idosas ou pessoas que têm alguma necessidade de saúde. Então, a gente já está falando de uma sobrecarga crônica, um estresse crônico, junto com violência. E muito de, assim, você vê que as estruturas familiares no Brasil, a maioria delas é chefiada por mulheres, né? E com homens que têm um papel aí de cuidado muito menor, inclusive financeiro. É o que você falou, a mãe tem que tomar de conta financeiramente, aí tem que trabalhar fora e tem que se virar para cuidar, né? Então tá sempre muito sobrecarregada e ainda se sentindo muito culpada porque não dá conta de exercer esses papéis de uma forma plena por não dá. É sobre-humano mesmo, né? Vai além das condições que a pessoa tem, até de tempo, né? Se a gente pensar numa mulher que ela sai 5h30, 6 horas para pegar uma condução, para pegar um ônibus, ela trabalha o dia inteiro, aí na volta ela pega mais trânsito, aí demora mais, chega em casa 8 horas da noite, aí tem que fazer comida pro outro dia, pros filhos, tem que arrumar a casa, tem que lavar roupa, tem que dar conta da casa. E aí já deu 11 horas, aí ela tem que dormir, porque às 5 horas ela tem que estar acordada. Então, são pessoas, assim, que não tem tempo para si, né? Não tem tempo nem para se olhar, assim, no sentido de falar assim, eu acho que eu não tô bem, eu acho que não é normal sentir isso que eu tô sentindo, eu acho que eu devo procurar cuidado, porque elas estão tão ocupadas no cuidado, né, dos próprios pais, do marido, da família do marido, dos filhos, tá tão preocupado em cuidar de tudo que não tem tempo para cuidar de si, né? E talvez seja o maior alerta, assim, para a questão do ser mulher, né, da mulher olhar para si e se colocar em primeiro lugar nesse sentido do cuidado, né, para você cuidar de todo mundo, cuidar da sua família, você precisa estar bem, né? Sim, e é uma das coisas que eu mais trabalho em consultório, assim, eu entendo que é difícil, porque é sobre-humano, como você falou, e aí, olha, e é muito comum também de as mulheres já chegarem com a normalização desse sofrimento por muito tempo. Então, elas já aguentaram isso por muito tempo. Então, eu vejo muitos quadros de mulheres com depressões graves, com ansiedade grave, mas que elas ainda estão funcionais, porque elas se cobram de ter que estar desempenhando, porque não tem outra pessoa para fazer. Uhum. Então, isso não é um fator tranquilizador, a mulher está funcional. Porque a gente vê que nesse contexto ela está sendo impelida. E aí tem aquela coisa de falar que minha mãe é guerreira, fulana é super-heroína. É romantizado a vista dessa mulher que está em sofrimento e dá conta de qualquer forma, né? Sim, e assim, esse é um valor que socialmente ele é valorizado e internamente também. A gente, mulher, internaliza isso, de que a gente tem que dar conta, que tem que fazer, que tem que tá acontecendo tudo, de que é nossa responsabilidade. Então é difícil quando a gente pensa num contexto cultural, social, de mudar isso. E é muito difícil também você estar de cara com alguém que está num sofrimento mental, você falar que, olha, vai ter que partir dela ainda essa mudança de status, né? Então, muito também do processo do tratamento da mulher, às vezes é convocar a família e implicar eles nesse cuidado. Que a família vai ter que começar a ajudar. Exato. Tem consultas que eu falo, olha, seu filho é um cara adulto e você tá fazendo as coisas em casa porque ele tá saudável, o que tá acontecendo? Então, assim, é isso, né? Faz parte do cuidado, do processo, porque não adianta eu medicar e ela aguentar uma carga maior, e aí essa carga em cima dela de fato ficar maior. Isso é importante a gente colocar aqui, né, Mona? O antidepressivo ali, para paciente que tem depressão ou até ansiedade, né, que a gente trata com antidepressivo também, faz com que a pessoa tenha um bem-estar maior depois de um certo tempo, né, de uso, 21 dias, um mês. E aí faz com que a pessoa, querendo ou não, tenha uma resistência maior ali ao contexto de estresse. Então, é um perigo, né, se a mulher tá aqui, inclusive se você, mulher, tá assistindo a gente aqui,
e você tá tomando o remédio há anos, sem olhar o psiquiatra, vai lá, só renova a receita, vai embora, e não mudou nada na sua vida, é só pra você suportar o estresse da sua vida, tá errado. Tá errado. Porque a gente tem que ter outras mudanças além de colocar medicação pra pessoa só suportar o que já está insuportável pra ela. Não dá pra medicar a vida. E também isso não é vida. Ai, você vai ser medicado pra tolerar o sofrimento, entendeu? Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido. E também para que essas mudanças contextuais aconteçam, porque eu sempre falo que dentro do consultório é o status micro. A gente está ali avaliando o indivíduo, modificando o comportamento desse indivíduo, mas a gente precisa de mudanças macro, a gente precisa de mudanças estruturais, comportamentais, familiares, essa divisão do trabalho doméstico, por exemplo, do trabalho de cuidado, né, da implicação das responsabilidades. E às vezes é coisa que está cristalizado, que você vai mexer num vespeiro de 30 anos, né? Então a mulher sempre acumulou todas as atividades domésticas. E às vezes a mulher trabalha mais do que o homem. Em alguns casos a gente vê isso. E mesmo assim a mulher que cozinha, ela que passa, ela que lava, né? E o homem só espera ela para fazer a comida, que senão não janta. E ainda tem essas obrigações do lar também, que também é uma sobrecarga. E assim, eu entendo também esse contexto. Não dá pra gente querer mudar esse contexto de uma hora para outra. E também não tô no meu papel de pressionar a pessoa para mudar isso. A gente tem que acolher também, porque senão isso acaba virando uma demanda também. A mulher ainda fala, eu ainda vou ter que mudar tudo isso que foi cristalizado esse tempo todo. Não tem condições. É mais uma pressão. Tem a mulher, ela tem fases ali dentro de um mês que corresponde ali ao ciclo menstrual, né, Mona? E assim, a gente fala sobre TPM, né? Quando a gente vai falar sobre TPM de uma forma muito natural. Eu sei que eu estou na TPM por conta de uma coisa específica que acontece. E é muito louco, assim, porque eu olho meu aplicativo no dia e eu sei, falei assim, eu tô na TPM. Que é uma vontade de comer chocolate. Não muda nada no dia. Eu tô funcionando do mesmo jeito, eu treino no mesmo jeito. Nem o apetite muda. É vontade de comer chocolate. Então, é uma coisa muito, muito louca, né? Dá no dia, você fala, nossa, que dá um craving ali por chocolate. Então, a gente tem esse ciclo e durante esse período pré-menstrual, a mulher pode ficar mais irritada, mais tristonha, às vezes, né, mais reativa. Mas, nos últimos 10 anos, a gente tem falado muito de um transtorno relacionado à disforia pré-menstrual, né? Que não seria uma TPM normal, entre aspas. O que a gente tem estudado sobre essa disforia? O que difere a TPM esperada, essa oscilação hormonal que toda mulher passa, e o que realmente é aquela pessoa que precisa buscar ajuda por conta dessa TPM mais intensa? Uhum. Eu vou voltar um pouquinho e fazer um briefing assim sobre a questão dos hormônios ao longo do ciclo menstrual, né? Então, ao longo do nosso mês, a gente tem duas fases principais do ciclo hormonal, que é a primeira fase, que é a fase que a mulher geralmente se percebe com mais energia, com mais ânimo, e que os hormônios estão subindo nessa fase, né? Então, assim, o folículo está lá no ovário amadurecendo, isso vai fazendo com que o estrogênio aumente, e aí isso vai repercutir no nosso cérebro e no nosso corpo também, tá? No final desse ciclo, se a mulher não teve uma fecundação, uma gravidez, esses hormônios começam a cair até chegar no momento da menstruação. No momento em que esses hormônios começam a cair, e o principal deles é o estrogênio, que a gente sabe que ele está relacionado a diversas estruturas cerebrais, ao nosso humor, a questão até da produção de serotonina. Quando eles começam a cair, aí a mulher experimenta todas essas modificações, né, que são muito características desse período pré-menstrual e que a gente chama normalmente de TPM, né, da tensão pré-menstrual, por conta dessas alterações de humor, mas não só de humor, também existem alterações cognitivas, de energia, de apatia. Então, é padrão que isso aconteça, assim, na maioria esmagadora das mulheres, elas experimentam isso. Só que, quando isso é muito intenso, e não só intenso, ele tem uma série de fatores em conjunto, quando a gente fala de uma síndrome, né? Aí a gente está falando de um transtorno disfórico pré-menstrual. Então, ele não vai se caracterizar só por uma TPM que é muito intensa. Então, não é que nem você, eu acho que esse mês eu tô querendo comer muito chocolate. Não.
Então, tem que ter uma série de alterações que impactam no funcionamento dessa mulher, quer seja na funcionalidade de trabalho, ou nas relações interpessoais, ou ela tem uma diminuição de energia muito intensa, sintomas até assim, um humor deprimido mesmo, uma ansiedade mais grave, e que isso seja recorrente. Então, tem que acontecer na maior parte dos ciclos menstruais. E uma característica é que tem que ter essa característica cíclica. Então, é desse período por conta dessa baixa de hormônios. Então, quer dizer o quê? Que assim que a menstruação começa, é necessário que esses sintomas melhorem. Porque senão a gente pode estar falando aí de uma piora de sintomas de algum transtorno que agudiza ou que piora nesse período de oscilação dos hormônios. Porque o que você descreveu se parece muito com uma depressão. Né? A pessoa com perda de energia, às vezes fica mais irritada. E você falou tudo, Ju. Hoje em dia, os estudos sugerem que o prejuízo de funcionalidade e o sofrimento das mulheres é equiparável aos transtornos depressivos. Então, assim, é um transtorno que requer realmente uma atenção aí. E que é isso, por naturalizar muito de que a mulher, nessa época, ela fica irritada mesmo, ela sofre muito. A gente naturaliza muito sofrimento, as mulheres não buscam ajuda ou até não validam que isso é um sofrimento muito intenso, que isso é desproporcional, que isso precisa de um cuidado, que a gente está falando de um transtorno. E um ponto importante, assim, Mona, que eu acho que tem muita mulher que coloca, né, ali, a culpa é da menstruação. No período da pré-menstrual, eu não fico bem. E aí procura o ginecologista. E aí o ginecologista vai fazer as perguntas ali, sente muita cólica, ou, né, tem muito sangramento, não gosta de menstruar, e aí fala, não, vamos fazer então, colocar o DIU ou vamos colocar anticoncepcional de maneira contínua, para você não ter esses ciclos e você não menstruar, porque aí você para o incômodo. E muitas vezes essa mulher não foi avaliada por um psiquiatra. E às vezes há sobreposição de um quadro ali, né, disfórico pré-menstrual, mas também pode ter outras comorbidades associadas, né? Pode ter período de agotização ali, uma piora da depressão, uma piora da ansiedade naquele período, mas pode ter comórbido. Então, dessas mulheres não buscarem apenas um ginecologista para resolver essa questão do ciclo, enfim, né, do sofrimento relacionado, do sofrimento emocional associado ao ciclo menstrual, mas de buscar também a ajuda do psiquiatra. Não sei se você vê isso no seu consultório, de mulheres que já estão tomando hormônio ali de forma contínua para não menstruar, mas nunca trataram a disforia antes. Às vezes tem efeito colateral de hormônio e nunca tratou a base. Às vezes a mulher não queria nem deixar de menstruar, ela só queria deixar de sofrer no período pré-menstrual. Não sei se você já teve essa experiência na clínica. Eu vejo isso o tempo inteiro. E uma questão é que, é um dos pontos que me fez também me aprofundar mais no estudo de saúde mental da mulher. Porque eu tive que arregaçar as mangas e estudar. Vou ter que estudar hormônio, vou ter que estudar reposição hormonal, vou ter que estudar a parte ginecológica também. Por quê? Eu vejo muito que, como a gente, nessa medicina ocidental, a gente tem essa coisa de especialidades, né? Então, essa parte fica com o ginecologista, essa parte fica com o psiquiatra. E aí chega nesse transtorno, por exemplo, que a gente precisaria de um suporte conjunto, né? Por quê? Por exemplo, Ju, dar medicação ou dar hormônio, tomar pílula contínua e ela não ciclar, não menstruar, não evita que ela tenha o transtorno disfórico pré-menstrual. Então, ela pode ciclar menos, mas mesmo assim ela pode ter sintomas intensos. Então, esse é um ponto. Já não é suficiente para tratar. O tratamento para isso é com antidepressivos. A gente pode fazer, e aí, assim, ou só no período aí dos sintomas, ou fazer de forma contínua. E aí, assim, não é que eu tô falando que os ginecologistas não sabem cuidar disso. Sabem, assim, usam antidepressivos, mas muitas vezes você vê que existe, não tem tanta mão quanto a gente tem, tanta prática, assim, com antidepressivos. Então, acaba que fica uma coisa dividida. Então, o que eu costumo fazer em consultório é conversar com o ginecologista, falar assim, tem que ser um acompanhamento conjunto, a gente tem que trocar informações. Porque é isso, eu preciso entender, e uma coisa também que as mulheres veem muito no consultório, muito fragilizadas, porque a impressão que eu tenho é que
antes de chegar ali, elas não foram escutadas. Então, às vezes, elas falam isso. Olha, eu tô fazendo tal conduta, quer seja hormonal, quer não seja, mas porque o médico me falou isso. Ah, mas o que você acha disso? Ah, não concordo, não sei, não discuti muito com ele. Entendeu? Então, acho que falta também de incluir a mulher nessa decisão, porque qualquer decisão que fala do ponto de vista hormonal tem questões da escolha individual também dessa mulher. Como que ela quer cuidar desse sintoma. Então, para mim, o principal é acompanhamento conjunto. E não só falar com né, do trabalho multidisciplinar que a gente fala aqui, todo episódio a gente vai falar, né, de multidisciplinar. Mas do tratamento de escolhas serem feitas em família também. Eu já tive alguns casos de mulheres que não se adaptaram a nenhum tipo de anticoncepcional, já tinha ali a prole definida, já tinha 2 filhos, não queria ter mais, e eu tive que chamar o parceiro e falar, como que vocês vão se proteger? Né? Ela não se adaptou a nenhum tipo de hormônio, tomou vários tipos de hormônios, colocou DIU, teve uma contração e teve muita dor na retirada do DIU, e aí eles optaram ali, juntos, em consulta comigo, por vasectomia. Porque eles não queriam usar o método de barreira, casados há muitos anos, não queria ter o uso de camisinha diário ali durante as relações. Então, se você não chama o cônjuge ali para conversa, às vezes essa mulher está fazendo uso de hormônio para contracepção, mas isso está tendo uma repercussão ali emocional na vida. Não é só de efeito colateral, de espinha, de libido, de qualquer efeito colateral, celulite, que geralmente as mulheres falam mais sobre isso, mas tem aspectos emocionais também com o uso de hormônio. Uma coisa que tem me preocupado bastante, assim, Manoel, eu não me especializei nessa área, mas atendo muito mulheres, assim, é que a gente tem visto cada vez mais, até por conta dessa saúde ligada à performance, de mulheres usando hormônios, principalmente ali progesterona, né, gestrinona, testosterona também, para essa questão de performance, né, mas não atletas, mulheres não atletas ali. E isso tem repercutido muito na saúde mental, né, vejo mulheres irritadas, mulheres que muitas vezes tá com dificuldade de controlar ali alguns impulsos por conta dessas reposições. O que você tem visto sobre isso, assim, porque... a gente tem o nosso fisiológico de testosterona que é baixo mesmo, né, que é fisiologicamente baixo, e como que tem sido o que você tem visto nas pesquisas também, desses valores suprafisiológicos que têm sido prescritos para as mulheres? Valor suprafisiológico de nenhum hormônio, ele é suplemento e ele é tratamento de saúde, não é, tá? Então, as pesquisas são muito taxativas sobre... hormônios suprafisiológicos vão ter um custo de estresse oxidativo maior. Isso a gente está falando de um envelhecimento mais rápido. Explica pro pessoal o que é suprafisiológico, só para o pessoal entender. Então, assim, vamos dar o exemplo da testosterona. A testosterona é um hormônio que a mulher tem, que a gente produz, que está relacionado ao nosso libido, mas ela é naturalmente baixa. Então, hoje em dia, tem esse relato de que aumentar a testosterona vai te fazer sentir... E vai ter resultado. Então, para aumentar a energia, para aumentar a libido, mas porque isso não é o seu padrão, não é o seu fisiológico. Então, é como se você estivesse dando um dope, tá? Então, assim, isso... E quando eu falo, assim, de mulher, a gente está pensando muito no sexo biológico, né? Então, que é o sexo do nascimento. Hoje em dia, a gente tem a questão de hormonização também na transexualidade, mas pensando nesses usos para desempenho, então... as pessoas estão usando para tratar sintoma, queixa. O que ela não está satisfeita, que ela quer melhorar. Mas isso tem um custo. E o custo é saúde de médio e longo prazo. E o que eu tenho visto hoje, um ponto que me preocupa é que as pessoas já estão tão habituadas a viver nesse suprafisiológico que elas não conseguem mais viver fora desse padrão suprafisiológico. Então, tem uma dificuldade de desmame dessas substâncias. Então, isso está muito atrelado, cobrança estética, às vezes transtornos dismórficos corporais, transtornos alimentares, que aí viram um outro complicador. Mas, quando a gente pensa nisso, esse é um ponto. Não consigo mais voltar para o meu fisiológico porque é o meu basal, porque eu não consigo mais me satisfazer. Eu já me acostumei com esse desempenho, e aí desempenho de tudo, de libido, mas também a carga que eu levanto na academia, o corpo que eu tenho, o percentual de gordura.
A distribuição corporal de gordura da mulher e do homem é diferente. Então, quando eu aumento a testosterona, isso vai ser implicado. E aí o outro ponto é que testosterona na mulher é basalmente baixa, né? E o nosso cérebro tem diversas estruturas que respondem a estrogênio e testosterona. Então, a gente está fazendo uma mudança, inclusive estrutural. Isso são pesquisas recentes que tem nessa área, mas já com bastante dado sobre o quanto que os nossos hormônios impactam no funcionamento do nosso cérebro. Então, a gente está falando durante o ciclo menstrual, mas também em fase de mudança hormonal, como a gravidez, puerpério, e também com essa questão da testosterona. Então, o que a gente está vendo no consultório? Irritabilidade, aumento de quadros depressivos, né? Não, e às vezes eu atendi no último mês uma paciente que tinha colocado um chip hormonal, e aí ela falou, o médico e tudo mais, eu falei assim, e o que tem no chip? É chip do quê? Que hormônio que tem? Ah, não sei, é para emagrecer, para melhorar a pele. Ou seja, eu não sabia nem o que tinha ali na manipulação. Não sabe o que tem, e tem gente que nem sabe que está usando hormônio. Exatamente. Usam as coisas manipuladas, um soro, não sabe do que, e não sabe que está usando hormônio. E já teve situação também de paciente me passar a manipulação, e eu falei assim, mas você não citou, né, que tava fazendo reposição de testosterona. Não, é suplemento. Aí tinha magnésio, zinco, mas tinha testosterona junto da forma. Pra você ter noção, Ju, quando eu pergunto agora pra pessoa se ela usa, porque eu pergunto se usa o remédio, né? Para mulheres eu já pergunto, além de usar remédio, se usa algum método contraceptivo, hormonal, pílula, porque às vezes a mulher já não associa. Aí hoje eu tô perguntando assim, se usa algum tipo de suplemento e hormônio. Porque as pessoas não associam isso. Então, eu tô descrevendo assim, olha, você tá usando algum tipo de hormônio, algum suplemento. Eu tô falando, me fala até creatina. Eu quero saber o que você tá usando. Porque às vezes as pessoas não sabem. E aí, então, ou assim, usam e não falam pra gente. Então, a gente fica sem essa informação. Então, tô esmiuçando o máximo. E às vezes o que a gente precisa não é nem prescrever um antidepressivo, algum psicotrópico. Às vezes o que a gente precisa é tirar algo que tá a mais ali. Desprescrever. E desprescrever. Ô, Manoel, quando a gente fala, né, de saúde da mulher, saúde mental da mulher, vai vir coisas que mulheres têm que homens não têm. Mulheres gestam. E aí, na gestação, é o caos ali pro psiquiatra, porque geralmente as mulheres têm muito medo de tomar medicação e de afetar o bebê, e a gente entende esse medo, né? Tem algumas medicações realmente no passado já produziram, assim, uma formação ali em fetos, e aí fica com o psiquiatra essa incumbência de convencer essa paciente, de debater com essa paciente, com o esposo, com a esposa, com o ginecologista, de que às vezes tratar ali na gestação, né, seja uma depressão, uma bipolaridade, né, um quadro psicótico, tem mais ganhos do que um possível malefício da medicação. Como que é isso, assim, na gestação? O que você vê de dificuldades de tratar transtornos psiquiátricos durante uma gestação? São alguns desafios, né? O primeiro deles é que, historicamente, na psiquiatria, até muito recentemente, por uma questão de falta de dados, existia uma premissa de que só vamos medicar na gravidez aqueles casos que são extremamente graves. Então, por muitos anos, essa era a forma de trabalhar. Só que, ao longo dos últimos anos, aí a gente já tem antidepressivos com muitos anos de estudos. Os americanos usam muito antidepressivos, então a gente coleta muitos dados. Como você falou anteriormente, a gente não consegue fazer dados duplo cego randomizados e testar medicação em gestantes e não testar em outras. Então, a gente vai fazer muita avaliação de dados retrospectivos, mas hoje a gente tem muitas meta-análises. Então, quando a gente fala dos principais grupos de medicação, né, que são os antidepressivos e estabilizadores de humor, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma consolidação de um risco menor. Então, a gente tem visto que essas medicações são consideradas seguras na gestação. Esse é um ponto. Nenhuma medicação vai ser isenta de risco, quer seja na gravidez, quer seja fora da gravidez. Então, a gente sempre tem que conversar sobre isso. Mas um outro ponto, e quando a gente fala de segurança, a gente fala muito sobre não produzir teratogênese, malformações,
mas também outros tipos a gente precisa levar em consideração numa gravidez outros tipos de risco. Então, por exemplo, a gente está falando no sofrimento mental, hoje em dia a gente considera que isso não é só psiquiátrico, isso é obstétrico também. Então, a mulher gestante que tem um sofrimento mental precisa ser cuidada, porque a gente sabe hoje que o risco de não cuidar, pensando no binômio mãe-feto, mãe-bebê, pensando no puerpério também, é muito maior do que o risco de cuidar. Então, isso está sendo muito mais palpável hoje em dia. Então, a gente está falando de risco de um desenvolvimento menor, crianças que parto prematuro, e imagina os riscos também de uma descompensação psiquiátrica numa mulher, tanto na gestação quanto no puerpério. Até pensando que o vínculo da mãe com o bebê faz parte do desenvolvimento desse bebê, faz parte dessa saúde, né? Não tem um dissociado do outro. Então, essa parte psiquiátrica precisa ser cuidada. E aí, juntando esses fatos de que hoje em dia a gente tem um arsenal de medicações que são seguras do ponto de vista de não gerar teratogênese, tem relatos assim de que quando o bebê nasce, porque passa medicação pela placenta, né? E aí, quando o bebê nasce, ele vai parar de ser exposto a isso, ou vai ser exposto a isso no leite, e de que quando o bebê nasce, ele tem a adaptação do pulmão, ele sai do líquido dentro da barriga da mãe e começa a respirar. Então, alguns estudos falam que algumas medicações podem fazer com que essa adaptação fique um pouco mais difícil, por exemplo. Então, que o bebê, às vezes, precisa de um suporte maior, um estímulo maior ao nascer. Mas até esses quadros, eles se mostram com uma evolução benigna e que, com o suporte adequado, não tem grandes problemas. Ou seja, a descompensação psiquiátrica da mulher, ela é pior do ponto de vista para a mãe e para o bebê do que o parar com a medicação a qualquer custo porque não quer tomar medicação durante a gestação. Isso já é taxativo. Isso, assim, a gente não tem nenhuma dúvida disso. E aí, ok, diante disso, aí a gente vai discutir os detalhes da questão da medicação, porque é preciso levar em consideração o que essa mulher quer. E também se precisa de fato da medicação, porque nem todo transtorno mental a gente vai precisar tratar com medicação. Então, a gente pode exercício físico, ativação comportamental, terapia, suporte da família, tudo isso vai ter que ser ativado. E o que na gestação, assim, de maneira fisiológica, altera, assim, para a mulher? Porque eu vejo, né, declarações diferentes, assim, de mulheres que não sentem diferença nenhuma na gestação, apenas ali, né, às vezes incômodo ali com a barriga, depois começa a pesar ali na bexiga, e mulheres que nos primeiros meses têm muito mal-estar, né, e junto com isso uma irritabilidade muito grande, ou até uma apatia muito grande. Existe uma explicação hormonal para isso acontecer? Isso varia muito a percepção da experiência, né? Mas se a gente for considerar, a gravidez é um período em que a mulher vai ter uma mudança hormonal gigantesca. Então, em nenhuma outra fase da vida, a mulher vai ter uma taxa hormonal tão grande quanto numa gravidez. Então, a gente está falando de hormônios 15 vezes mais do que ela costuma ter na rotina. E isso vai impactar, inclusive, em mudanças no cérebro, mudanças estruturais do cérebro, que tem até uma neurologista que ela fala que na adolescência, o nosso cérebro evolui para a gente ficar mais racional. Na gravidez, a gente volta para o que é mais instintivo. Então, isso é um processo que é biológico e que é a coisa mais linda, incrível do mundo, assim. Mas requer espaço, requer abrir mão de outras coisas e uma fase de vulnerabilidade. Porque se esse cérebro está sofrendo toda essa reestruturação vai incluir a mulher ficar com o olfato mais aguçado, né, com percepções, respostas sociais mais intensas. Então, o cérebro dessa mulher vai responder absurdamente a essa criança. O vínculo, o reconhecimento, ela sabe antes da criança ter febre que ela vai adoecer. Isso é muito instintivo. E isso requer uma reestruturação mental, cerebral muito grande. Só que tudo que está reestruturando é um período de vulnerabilidade.
E aí some-se a isso o fato de que às vezes essas mulheres já têm outros sofrimentos, já vêm de outra sobrecarga, pode ter um transtorno mental prévio. A gente está somando fatores de risco. O corpo dessa mulher está mudando de uma forma muito rápida. Não é só a gestação, né? Tem a vida acontecendo fora a gestação. Exato. E assim, e esse corpo que muitas vezes tem essa cobrança estética, a mulher não se reconhece, tem essa dificuldade, às vezes essa gravidez não foi desejada ou não tem uma rede de apoio, suporte aí. E então vai se somando ansiedades relacionadas especificamente a se vai dar conta de cuidar desse bebê. Não, e é uma vai ser mudança parto. completa, né, gente? Pensando numa primeira gestação, a pessoa ela começa a dividir a vida dela a partir do nascimento do filho. Né? Quando a gente está conversando com pessoas que são mães, é muito curioso que elas geralmente relatam coisas que aconteceram na vida de acordo com a idade do filho. Porque o referencial de tempo passa a ser o filho. Ah, quando o Pedrinho tinha 5 anos, aconteceu isso comigo na minha vida. Né? Então, é um antes e depois muito marcado ali na vida dessa mulher. Então, a gestação não é só uma questão física ali, de incômodo das coisas irem acontecendo no corpo, mas dessa questão mental de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter leite? E o parto? Será que eu vou fazer parto vaginal, parto normal ou parto cesárea? Mas será que se eu escolher o parto cesárea, as pessoas vão ficar achando que eu não tentei? E se meu peito, e se não sair leite e eu entrar com fórmula? Será que minha mãe vai aceitar? Porque eu acho que minha mãe vai me julgar se eu não amamentar. Então, a cabeça da mulher fica uma turbilhão de coisas. Então, até cabe a gente chamar a atenção aqui à rede de apoio, né? Os vovôs e vovós aí, das gestantes, os cônjuges, esposos, de dar espaço para essa mulher, né? Porque ela tá sentindo coisas que ninguém tá sentindo. Por mais que a expectativa da espera seja a mesma, ali todo mundo animado, com o bebezinho que vai nascer, a mulher tá vivendo mudanças ali cerebrais, fisiológicas, dentro do que é só dela. E às vezes é pesado isso pra mulher. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e às vezes ela não vai estar plena, feliz e satisfeita também com essa gravidez. E ela se culpa. Existe uma romantização muito grande. Existe uma teoria de que uma mulher vai engravidar e ela vai entrar numa plenitude emocional e tudo vai se resolver. E não acontece. Como se a gestação fosse até protetora do ponto de vista emocional, né? Exato, isso é um mito. Muito pelo contrário, né? Tô justificando um monte de coisas que são vulnerabilidades, que colocam ela num sofrimento. Sabe um cuidado que eu venho tendo há pouco tempo, inclusive, é não dar parabéns quando alguém fala que tá grávida. Pergunta. Eu pergunto antes, e como que é isso pra você, né? Você chega assim, Ju, tô grávida. Como que é isso pra você? Eu tô super feliz, a gente já tava tentando faz um tempo. Então parabéns, né? E aí você... E assim, às vezes, emoções muito diferentes coexistem. Ambivalentes, do quero, mas será que agora? E uma coisa que faz parte do sofrimento, eu tenho certeza que você atende, assim, dezenas por mês dessas pacientes. De como que o planejamento de ter um filho tem impactado emocionalmente, porque as mulheres, né, estão estudando, diferente de 100 anos atrás, as mulheres estudam, querem ter uma carreira de sucesso, e o filho vai ficando para depois, e aí chega os 35, 36 anos, tem aquela pressão de eu preciso ter filho, né, porque eu tenho uma limitação biológica, e vai ficar cada vez mais difícil eu ter filho, e ter um filho impacta na carreira. Pelo menos de uma maneira temporária, impacta. E isso também gera sofrimento, porque é a alegria de ter um bebê, também é um sonho, mas ao mesmo tempo de deixar de fazer coisas ou protelar coisas que também eram importantes. Sim, porque vai ter perdas, né? Não vai ter isso que vai suprir. Então, tem uma queixa muito comum de puérperas, é isso, de que a sensação e elas referem isso, todos os dias são iguais. Eu amo essa criança, mas é um tédio. Ou então irrita muito uma criança que acorda o tempo inteiro, que chora o tempo inteiro. E elas se culpam por sentirem isso. E elas se culpam por sentirem saudade do trabalho, de conversar com outras pessoas. Às vezes até saudade da vida sem aquela responsabilidade, né? Exato, autonomia. Porque a criança, quando ela nasce, é como se, né, abre uma aba ali no computador e fica fixada para sempre. Não é uma aba que a mãe consegue apagar da cabeça dela, né? Então, a criança tá com fome, a criança tá dormindo, a criança tá em perigo. Depois que a pessoa tem filho,
é para sempre aquela preocupação persistente. E a pessoa pode ter saudade da vida sem aquela preocupação persistente. Por mais que tenha a questão do amor e toda a satisfação do se tornar mãe e pai, também tem essa questão do saudade quando não tinha essa obrigação. E isso está relacionado a muito sofrimento, porque é muito difícil para elas se desvincularem dessa culpa. É muito difícil. Então, assim, você percebe que você naturalizar, normalizar esse tipo de fala dentro do consultório, para muitas mulheres parece que abriu um espaço assim, que não acontece existia. com outras pessoas, né? Exato. E acontece o tempo inteiro. E a pressão é muito em todos os momentos. Então tem a gestação, a pressão ali de ficar bem na gestação. Que a mulher tem que comer bem, tem que descansar bem, tem que um monte de coisa. Porque tá comendo por 2, tem que descansar por 2 e tem que cuidar do corpo. E aí vem o pós-parto, onde há muita perda de sangue, uma baixa hormonal. E essa mãe tem que amar o filho incondicionalmente, tem que nascer o maior amor do mundo junto com a criança, imediatamente. Existe essa cobrança. Existe uma romantização de que esse vínculo vai acontecer de forma espontânea e rápida. E, às vezes, parte desse sofrimento evita que esse vínculo aconteça. Ou então a mulher está tão preocupada, ela está se achando tão insuficiente para aquela criança que ela não consegue plenamente curtir esse vínculo. Porque, assim, são 2 desconhecidos ali. Inicialmente, a mãe não sabe o que fazer com a criança e a criança não sabe o que é viver aqui no mundo aqui fora. E o recém-nascido, gente, assim, é instintivo e é de sobrevivência, tá? Ele precisa de outro ser humano para tudo. Absolutamente tudo. Então, ele mama com uma frequência muito grande. A amamentação, às vezes, é dolorosa, muito dolorosa. E o choro é muito estridente, porque quanto menor é a criança, mais irritante é o choro, porque requer uma urgência. Isso é biológico. Para ter uma resposta urgente, tem que ser irritante. Então, isso vai irritar a mãe. Imagina essa mãe que, no parto, ela estava com essa taxa absurda de hormônio, de repente caiu para nada, de forma muito rápida. Ela passou por um processo, ou de um parto normal, ou de uma cesárea, de qualquer forma, teve uma perda de sangue significativa, uma resposta inflamatória sistêmica, o útero está contraído, ela está sangrando. E aí, essa questão da amamentação, que é muito desconfortável e dolorosa, muitas vezes, e com privação de sono, porque essa criança está acordando o tempo inteiro. E então, imagina, é um cenário que é muito, muito intenso. Nesse primeiro mês de puerpério, os primeiros 40 dias, como que a gente diferencia, assim, que isso realmente é uma coisa muito difícil, até para o profissional. Uma pessoa que tá num período de adaptação, criança, privação de sono, ninguém sabe dar banho na criança direito, tem medo de cair o umbigo, tem medo de dar banho, tem medo de tudo. Como que eu diferencio essa mulher que tá se adaptando a esse novo cenário do puerpério e aquela paciente que tá numa depressão mesmo pós-parto? O que diferencia esse cenário? Porque eu vejo que tem muitas mulheres que ficam ali, né, com a mãe ajudando, ou com a sogra ajudando, e falam assim, não... Rede de apoio. Rede de apoio, e falando assim, é normal, tá assim, realmente perdeu muito sangue, é assim mesmo, primeiro mês do recém-nascido é mais difícil, e não precisa procurar ajuda ainda. Quando que a gente diferencia esse contexto mais caótico ali do puerpério e de uma depressão pós-parto? Então, tudo isso que eu falei é muito intenso. O que vai definir muito se a gente está falando de uma adaptação, e dentro da adaptação tem o que a gente chama de blues puerperal, que é essa sensação de mais tristeza, de ansiedade, de desânimo, de perda de prazer que acontece aí, que começa em torno aí do 3º dia de pós-parto, mas que ele é autolimitado, ele vai melhorar sozinho. Então, essa adaptação vai acontecer. Então, esse chama blues. Blues puerperal. Então, assim, essa coisa de ter... É uma coisa tão intensa que as mulheres referem muito, esses sintomas, né? De tristeza mesmo, de desânimo, mas que ele é autolimitado. Então, isso vai melhorar. E não chega a ser tão intenso a ponto de gerar ou um sofrimento muito grande ou uma diminuição da funcionalidade dessa mãe com esse cuidado com a criança. Ela consegue dar conta ali da criança. Consegue dar conta. Tá mal ali, malemar, mas tá indo.
tá? Quando a gente está falando de sintomas intensos, aí a gente está descrevendo um quadro depressivo mesmo, né? De muito desânimo, de insônia, alteração de apetite, se a gente está falando de não ter prazer em mais nada, de ter pensamentos de conteúdo muito negativo. E aí tem os detalhes desse período, porque a depressão pós-parto, ela costuma ser uma depressão em que o conteúdo de pensamento é negativo, mas ele é voltado para a criança ou para os cuidados com a criança. E, às vezes, ele tem um perfil que é mais ansioso. Dá um exemplo de pensamento que é comum. Então, por exemplo, muitas mães, elas ficam com a sensação de que elas são insuficientes, que elas não vão dar conta de cuidar da criança, tá? E aí elas, por exemplo, eu não amamento, eu não dou banho, e tem o perfil, né, de que delega isso para outra pessoa, então a minha mãe que vai fazer isso, eu não nem toco na criança, porque eu acho que eu vou derrubar, que eu vou matar minha filha, que ela vai morrer, e aí eu nem toco, ou o contrário. Ela fica muito protetiva, então ninguém toca na criança, ela fica checando o tempo inteiro se a criança está respirando, se engasga ela já fica desesperada, então tem esse perfil ansioso e inquieto, que é mais característico, entendeu? E o conteúdo voltado para essa criança. E às vezes, eu atendo assim, a família às vezes muito preocupada falando que a mãe está pensando em matar o bebê. E aí você fica assim, nossa, calma, é uma psicose puerperal, tá tendo uma ideação homicida. E não é bem assim. Às vezes a mãe tem uma preocupação tão grande que ela vai matar, que é um pensamento obsessivo. Fica um pensamento obsessivo de que isso vai acontecer, de que ela vai derrubar a criança, que a criança vai morrer. Ela fica tão preocupada, tão tensa com isso, que ela pode se desorganizar em algum nível. Não igual numa psicose em que a pessoa, né, muda completamente o comportamento. Né? Mas tem esse perfil que pode ser um pouco mais ansioso e às vezes voltado para esse cenário. Mas o que eu vejo muito ainda é que, por mais que a gente fale sobre isso, que tenha mais informações sobre isso, as pessoas ainda naturalizam muito esse sofrimento desse período, como se fosse adaptação. Então, muitas mulheres vão buscar quando ou a depressão está muito grave ou ela se arrastou por muito tempo. Não está melhorando. E agora a gente não tem a desculpa mais do ter que ir no consultório, porque antes tinha essa desculpa, tá amamentando, puérpera ali, tá com, né, às vezes com dor ali na cicatriz da cesárea, agora você marca ali a consulta com a doutora Moná e ela vai fazer por telemedicina, vai conversar com você, você pode amamentar durante a consulta, se precisar, e se algum momento o bebê chorar, você pode pegar o bebê, acalmar o bebê e depois voltar para consulta. Então, hoje você, porque às vezes você adia, tô falando diretamente com você que tá adiando o seu cuidado, porque você não consegue sair de casa, ou você tem medo de sair de casa, não vai levar o bebezinho tão pequenininho, né, num consultório médico, né, sai lá em São Paulo para pegar uma consulta com um psiquiatra. Agora, não tem por que adiar. Faça uma consulta, né, por telemedicina, né, Moná? Você consegue avaliar a paciente. Faça isso o tempo inteiro. Aí manda a receita ali para sua rede de apoio, para o marido, para a esposa, para a mãe, para o pai, para alguém. A pessoa compra um remédio, se for necessário o tratamento, e você já começa ali. Então, você nem saiu de casa e você vai conseguir fazer o seu tratamento. E eu sei que não é fácil também vencer o tabu disso, porque existe uma cobrança também de que a mulher acha que não foi mãe o suficiente, que não está dando conta, que ela deveria estar cuidando. Então, postergar isso faz parte também desse processo de responsabilização muito da mulher nesse contexto. E isso entra no loop infinito, né? Porque o que é ser uma mãe suficiente? A gente fala de ser uma mãe suficientemente boa, né? Porque não tem uma mãe suficiente, porque a mãe vai tender a querer ser perfeita, assim, e não somos perfeitos por sermos humanos, né? Não, e a mãe boa tem que ser insuficiente para a criança conseguir se virar também. Se virar, né? E se desenvolver. Um dos pontos, o mesmo ponto que eu falei da gestação, a mãe tem medo de tomar um remédio e afetar o bebê. A mãe que amamenta também tem medo de tomar um remédio, então chegou essa paciente, fez a teleconsulta com você e você identificou ali uma depressão, um pós-parto. Aí você vai passar um antidepressivo ou um estabilizador de humor, se for um caso de depressão bipolar. Tem resistência também por conta do aleitamento, né? Tem, bastante, tem. E assim, imagina que se na gestação a gente já tem comprovação de segurança, na amamentação muito mais. E existem casos mais graves, como você falou da bipolaridade, né? Bipolaridade é um quadro que na gravidez e no puerpério a gente tem que ficar muito, muito atento.
porque a chance de descompensação é altíssima. Assim, existem estatísticas que falam que metade dos pacientes bipolares descompensam. Inclusive, quando a paciente só tem esse histórico de depressão pós-parto, a gente já levanta a orelha ali, porque já vê se tem histórico na família, já vê se tem histórico de hipomania prévia. Porque é uma red flag aí pra bipolaridade. Então, se a pessoa não teve nenhuma depressão durante a vida, e a primeira depressão é a depressão pós-parto, isso faz a gente, né, começar a pensar em bipolaridade ali, por conta de tão prevalente que é a instabilidade do transtorno bipolar. E tem medicações que são seguras na gestação, mas não são seguras no aleitamento, e tem medicações que são seguras e o inverso também é verdadeiro. Por isso que é importante o psiquiatra ser um médico de acompanhamento mensal ali nessa fase, né? E hoje, até diante desse cenário, a gente também conversa muito sobre as particularidades daquela mulher. Se ela já teve histórico de se dar bem com medicação, de ter resposta a ele. Então, a gente vai avaliar muito individualmente, não só o risco desse tipo de remédio, mas muito da situação. Porque também é isso, é uma mulher de difícil controle, só controla com tal medicação, e tem um histórico de que outras, no histórico obstétrico, também a parte psiquiátrica descompensou muito. Então, a gente vai pesar isso também, na escolha. Eu tenho uma paciente que ela teve psicose puerperal, eu que fiz a internação dela em 2019. Na psicose, a pessoa, né, tem alucinação, tem delírio, às vezes tem que separar a mãe do bebê por conta de risco ali. E aí ela fez o tratamento todo comigo, né, tem transtorno bipolar, e aí na segunda gestação, ela tava super bem, eu falei, com essa medicação você não pode aumentar. Aí a gente pode fazer uma troca ali no período do parto, se você optar. Ela falou assim, doutor, olha, eu já conversei com meu marido, já tinha visto sobre isso, eu tinha visto vídeo sobre isso, e eu prefiro não aumentar, porque eu tô estável. A psicose foi gravíssima, ela ficou 20 dias no hospital ali, né, sem ver o bebê. Eu prefiro não mexer na medicação, assim, não mexer no time que tá ganhando, pra ela poder ficar tranquila também, que a medicação é a medicação que ela tá estável há 6 anos já, que eu tô com ela, faz 6 anos que ela tá estável, e eu prefiro não aumentar. Então, a gente sabe que isso é uma escolha difícil, né, Mona? Não é uma escolha fácil, mas que muitas vezes a gente tem que trabalhar isso com a família a gente não vai conseguir, às vezes, ter tudo, né? De colocar a medicação que a gente gostaria para preservar ali o aleitamento, mas às vezes a gente vai fazer essa escolha do que vai funcionar melhor ali para aquela família, para aquela dupla ali, principalmente, né? Da mãe e do bebê. E é isso que você falou, é dupla, né? Então, quando a gente fala de saúde no puerpério, é da mãe e do bebê. Então, a gente pensa, não, mas o aleitamento materno é excepcional para a saúde da criança e tudo mais, e aí eu penso, mas a descompensação dessa mãe nesse período de puerpério também vai ter um prejuízo muito grande de desenvolvimento dessa criança, de saúde física dessa criança, inclusive. Então, são escolhas muito difíceis e eu acho que não tem um outro caminho para isso. A gente precisa conversar muito abertamente sobre as possibilidades com a família. Óbvio que, assim, a gente fala da mãe, mas também de compartilhar essa responsabilidade com outros familiares, também de não sobrecarregar essa mulher. Até para essa mãe não ser acusada ali no momento e corresponsabilizar outros profissionais que estão cuidando dessa mulher falar também. Com o pediatra, com o ginecologista, de ser assim um acordo, o time ali acordou que essa paciente não vai aumentar em prol dessa estabilidade e pronto, ninguém vai questionar isso em nenhum momento. O pediatra, por exemplo, pode estar vendo do viés da criança, está vendo assim, essa questão da imunidade, de parte nutricional, mas aí, às vezes eu vou conversar com ele e falar assim, olha, essa mulher pode ter uma descompensação muito grave, e se ela entra num quadro grave, eu vou ter que separar essa mãe desse bebê por risco com a criança. Então, o prejuízo disso, qual que vai ser? É muito maior. É muito entendeu? Maior, sim. E aí, acaba que a amamentação também não vai se manter nessa situação. Então, não é uma decisão fácil. Então, assim, acho que quantas mais mãos forem dadas, assim, conscientes e com informação técnica e... falando a mesma língua ali, a gente tenta tirar um pouco a culpa dessa mãe, que a mãe já vai sentir. E dar rede de apoio para essa família também. Porque, assim, é uma família que tá fragilizada, que tá com medo. Então, não é só essa mãe. Né? Tem um bebê ali que não tem consciência, noção do cuidado, mas às vezes os outros familiares também ficam aflitos. Então, a gente precisa ser rede de apoio também. Sim. E a gente falou sobre a gestação, desse período, né, do puerpério, mas tem outro momento
da vida da mulher em que há muita mudança hormonal e que, inclusive, tem muitas mulheres que procuram o psiquiatra na primeira vez nesse período, que é o período ali da perimenopausa, menopausa ali, né? No período onde a mulher inicia o processo ali até a última menstruação. Porque nesse período tem muitos sintomas físicos ali que já começam na perturbação ali, né? De fogacho, de ou muito sono ou pouco sono, perda de apetite ou muito apetite, já começa a ter alterações ali de questões fisiológicas. E nesses períodos as mulheres tendem a piorar questões psiquiátricas, né, mano? Depressão, ansiedade, o que você tem visto mais? Eu acredito que seja mais de 50% do seu consultório essas mulheres que estão nessa faixa. Tem um bom bocado, tá? Mas o que acontece, né? Dessa mesma premissa de que o nosso cérebro, ele reage aos hormônios, e assim, o principal deles é o estrogênio, na fase de perimenopausa, e só um adendo do que é a perimenopausa, né? O período que circunda ali a parada da menstruação, que vem a ser a menopausa. Mas os sintomas começam antes, anos antes, às vezes, dessa parada da menstruação, e às vezes sequer de desregular essa menstruação. Tá? Às vezes a mulher está menstruando normalmente, mas já está tendo alteração desses hormônios, diminuição do estrogênio principalmente. Né? Isso vai impactar fisicamente. Então, e não tem uma idade que a gente pode colocar aqui, né? Varia muito, né? Existe uma média aí, assim, entre 45 e 55 é a média de menopausa. Quando a gente fala de perimenopausa, isso pode começar 3 anos antes, por exemplo. Então, a gente fala aí de uma média de próximo aos 40 anos. Dessa mulher tá nesses sintomas. Eu sempre falo, converse com a sua mãe, com a sua avó, saiba quando que elas entraram em menopausa. Vai ser um dos fatores aí que vai dar uma dica pra gente de quando você vai entrar em menopausa. Mas óbvio que tem outros fatores também. Então, tem mulheres que têm endometriose, acaba tendo endometrioma, problemas com ovário, e aí acaba tendo uma menopausa mais precoce. Mas esses sintomas começam a aparecer antes. E aí, muitas vezes, eles são muito inespecíficos. Então, a mulher começa a perceber uma perda de energia, mudança. Que aí a mulher fala o quê? Exato. Você tá cansada. Exato, eu acho que muitas das minhas pacientes estão no consultório e a gente não sabe se elas estão na perimenopausa. Porque parece que já tem alterações aí, e aí fica difícil de a gente dizer, isso aí era por conta do quadro depressivo, ou já tá com perimenopausa. Às vezes é difícil, a gente vai fazer esse diagnóstico aos poucos, né? De forma longitudinal, observando. Porque você vai fazer o exame de sangue, os hormônios estão bonitinhos, tá tudo normal. Mas não tá normal. Porque como o nosso hormônio flutua muito ao longo do mês, você fazer uma dosagem ali não é suficiente para descartar que esse hormônio tá alterando. Então, vai começar muito inespecífico. Diminuição de energia, às vezes, eu tô ganhando mais gordura abdominal. Diminuição da libido, né, de performance, né, então vem muitas, né, não consigo mais fazer a atividade física que eu fazia, ou não tenho mais disposição ali para ter relação sexual, né, então só responde ao estímulo do parceiro ou da parceira, mas não tem a vontade de iniciar uma relação sexual. Então tem algo que a mulher fala assim, não sou mais a mesma. Exato. E aí tem a época que começa a ficar mais florido e aí ela começa a perceber mais. E aí vem os sintomas vasomotores, que você falou do fogacho, que vem essa coisa desse calorão que vem de forma muito disruptiva, e às vezes a mulher tem vasodilatação, vasoconstrição, e aí depois tem calafrio. Isso pode acontecer em situações sociais, que isso é muito ruim. Por exemplo, se eu tô aqui e começa a ter um fogacho, imagina eu suando litros aqui, é uma situação desconfortável. Ou ficando muito vermelho, ou ficando muito pálida. Ou então isso acontece à noite, de madrugada, aí já começa a impactar no sono. Então, o sono também já muda de estrutura, já fica um sono mais superficial, um sono mais entrecortado. Então, esse é um período de também adaptação do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro pra você ter noção, assim, as pesquisas mostram que tem redução de massa cinzenta em certas regiões do cérebro, redução de consumo de energia. Mas não, quer dizer que, nossa, nosso cérebro tô entrando em demência. Não é assim. A maior parte, ao longo da nossa vida, de perda de massa cinzenta que a gente tem, é uma adaptação para otimização de consumo de energia.
Mas essas mulheres têm queixas cognitivas, no sentido, olha, tô esquecendo coisas. Esse período de transição, e assim, é uma transição que dura de 8 a 10 anos. Não é uma transição curta, é uma transição longa desse cérebro, né? Então, acaba vindo com sintomas de névoa mental, muitas vezes. Então, é aquela coisa de esquecer de data de compromissos, ou esquecer, como é o nome daquela palavra mesmo? Fala também de uma dificuldade de sustentar a atenção, uma dificuldade, uma diminuição da função multitarefas. Então, é uma percepção subjetiva. Não é que essa mulher está tendo um declínio cognitivo como uma demência, por exemplo. Não é isso. E às vezes, assim, as pessoas nem percebem, né? É uma questão que ela tenta dar conta ali. O maior sofrimento é dela porque ela percebe. Às vezes, quem convive mais também vai perceber, mas quem vai mais perceber é ela. Então, não chega ao ponto disso tornar ela disfuncional, mas ela tá percebendo que não tá funcionando como funcionava antes. Ô, Monai, nesse ponto, assim, se a gente identifica uma paciente que já tem esses sintomas, fogacho, já viu, assim, a menstruação tá falhando, vem um mês sim, um mês não, tá vindo menos, tá sangrando menos, então já tá naquele período que tá vendo que em algum momento vai ser a última menstruação, vai ser a menopausa mesmo. O tratamento é com psiquiatra ali para tratar, né, os sintomas de ansiedade, os sintomas depressivos, ou primeiro essa mulher teria que ir no ginecologista e fazer um tratamento hormonal, fazer uma reposição de estrogênio, né, fazer a terapia de reposição. O que entra primeiro nesse caso? Tá. Menopausa é um processo fisiológico, não é uma doença, então não requer obrigatoriamente um tratamento. Existe a possibilidade da reposição hormonal como uma forma de alívio desses sintomas, de melhorar grande parte deles, e hoje a gente sabe que também fazer esse tipo de reposição hormonal pode prevenir aí doenças cardiovasculares e tudo mais. Osteoporose também, né, desmineralização e melhorar desses sintomas. Só que a gente precisa pensar, assim, cenários diferentes. Nem toda mulher vai estar apta biologicamente a esse uso hormonal. Então, pode ser que ela tenha algum histórico de câncer de mama, por exemplo, alguma contraindicação a esse tipo de reposição hormonal. Ou ela não quer. É uma decisão dela também. Ela tem esse direito de escolha. Né? A nossa função é orientar sobre riscos, benefícios, para que ela decida. Né? Em alguns casos, realmente existe uma contraindicação, não tem muito o que a gente fazer. E aí a gente tem outras estratégias de cuidado para esses sintomas, né? Não só hormonal, mas com medicações, mas também fitoterápicos, a questão de mudança de estilo de vida, a gente vai orientar tudo isso. Eu já estou numa fase, assim, do consultório que, eu não faço reposição hormonal, isso não é direcionado por mim, mas eu faço isso em conjunto, com endocrinologista, com ginecologista, se a mulher decidir. Eu não sei dizer assim, se tem o que ver primeiro, mas eu já estou numa fase que, assim, em conjunto, né? Porque eu vejo um sofrimento mental tão grande que eu me pergunto se, assim, olha, geralmente acho que tem um viés também dos pacientes que chegam no consultório, já são mulheres que estão com um sofrimento mental mais intenso, né? Então, assim, eu já estou numa fase que, assim, vamos lá, vamos cuidar junto. Vamos ver todo mundo junto, ver a parte biológica, hormonal, endocrinológica e a parte psiquiátrica em conjunto. Sim, porque, de fato, tem essa mudança funcional aí do cérebro, do humor também, do sono também. E, às vezes, eu vejo isso, de que o colega ginecologista endócrino não vai, por exemplo, manejar muito bem a insônia. E, às vezes, essa insônia não vai resolver. Ela tende a melhorar, o sono tende a melhorar com a reposição hormonal. Mas, às vezes, por exemplo, não é o caso. E a gente vai ter que outras estratégias de cuidado. E, às vezes, até com a terapia de reposição hormonal, a mulher ainda apresenta outros sintomas. E também tem o quadro de que entrou com esses sintomas de perimenopausa e isso deflagrou o transtorno mental. Então, um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. E aí, fez a reposição hormonal, está melhor dos sintomas, mas eu ainda preciso fazer o acompanhamento do transtorno mental. A gente precisa finalizar o tratamento, fazer de forma adequada, pelo tempo adequado. E assim, Mona, hoje, durante o episódio, você falou em alguns momentos, de alguns erros, né, que as pessoas acabam cometendo, inclusive nós, profissionais de saúde. Às vezes, o primeiro erro seria ignorar o contexto daquela mulher, né, de falar,
transtorno de ansiedade generalizada, depressão, sem saber o que ela passa no dia a dia dela, a violência que ela passa, ou da privação que ela tem de qualidade de vida, né? Que ela não consegue nem ter horário para fazer atividade física, porque não cabe no dia. Então, um erro seria a gente ignorar o contexto. Um outro erro que você citou seria o não trabalhar em conjunto ali com um colega. Então, o psiquiatra tá junto com o ginecologista, conversando ali para ter a conduta na mulher, principalmente nessas fases especiais, né, relacionadas tanto a uma disforia, tanto no pós-parto, na gestação, tanto na menopausa. E eu acho que você começa o episódio falando sobre o quanto que a gente está atrasado no entendimento de como que funciona o cérebro feminino, da diferença, né, do cérebro feminino e masculino, e de como que essas alterações são importantes do ponto de vista de saúde mental. Então, assim, eu queria que você falasse assim, o que você acha que a gente precisa entender? Por que a gente erra tanto quando se trata de saúde da mulher? Por que essas mulheres ainda chegam no consultório falando que mas o médico nem explicou que eu tinha essa opção que você está me trazendo, né? Onde que a gente está errando? O que você acha que a gente tem que melhorar como profissional de saúde mental, nem falando na psiquiatria em si? E é importante. Profissional de saúde. Pra você ter noção, os dados são muito bem computados de que uma mulher que chega num pronto-socorro com queixa de dor e alguma alteração cardíaca, a chance dela sair sem uma medicação, um tratamento adequado é muito maior do que a de um homem. Então, acho que a gente também é vítima dessa questão estrutural de que o sofrimento e a queixa da mulher é relacionada ao que é emocional ou ao que é hormonal, e de que a gente tende a direcionar isso para o que é psicossomático. Você normaliza o sofrimento da mulher, assim. Tá dando piti, é dramática. Exato. A gente não só normaliza, como minimiza em muitas situações. Então, acho que a gente precisa olhar, e eu sempre falo isso em aula, né? Olhar para qual que é a emoção que durante o atendimento surge na gente. Porque às vezes a gente, como mulher, vai ter sentimentos conflitantes com outras mulheres. E aí, assim, para a gente mudar qualquer tipo de cuidado com essa mulher, de tentar entender melhor, a gente vai precisar trabalhar essas emoções que são conflitantes. Quando gerar uma contratransferência ruim, a gente vai precisar perceber primeiro essa contratransferência, entender de onde ela veio, e daí a gente vai ter que trabalhar isso para que no nosso atendimento individual a gente consiga separar isso de um contexto estrutural, externo, e de que já foi internalizado ao longo da nossa vida. Então, acho que essa é a grande questão, é a gente observar mais o quanto que muitas vezes a gente tá errando ali. E entender esse erro e trabalhar esse erro. E de ver se tem algum erro relacionado, né, que você colocou, de falta de conhecimento. Então, a gente precisa avançar como ciência, mas também de avançar como em relação a preconceitos que a gente já tem com fases específicas da mulher ali, né? Enfim, que é cíclico e que é fisiológico mesmo, que a gente vai passar. E parte do nosso trabalho é trabalhar esse preconceito que você falou. Então, a gente vai precisar usar isso como ferramenta de evolução no trabalho. E daí, assim, buscar outras estratégias também, óbvio, de saúde pública, estrutural, de mudanças aí da ciência também da mulher. Acho que para quem trabalha com ciências, a gente precisa disso também. A gente precisa. Né? Eu vou, para não estender, você vai ter que voltar, tá? Ponto. Vai ter que voltar. Que a gente não vai conseguir falar de transtorno alimentar hoje, então você vai ter que voltar obrigatoriamente. E nem de transtorno de personalidade, né? Que também é cluster B mais comum em mulher, então a gente vai ter que voltar. Mas 2 pontos que eu não poderia deixar de falar aqui, Mona, e eu queria saber de você. A gente tá falando o episódio inteiro de mulher, e eu não poderia não perguntar para você sobre o risco que mulheres trans têm relacionado à saúde mental, né? Porque a gente não pode fazer um episódio sobre saúde mental da mulher e falar dessa mulher de sexo biológico e não citar a mulher trans. Então, até aqui a gente falou da mulher cis, no sentido de gestação, dessa ciclo hormonal. E a mulher trans, ela tem especificidades por conta de questões de preconceito, enfim, de violência, mas também tem um risco por conta de questões do tratamento hormonal também. Assim, existe... O principal aqui, essa questão de mulher trans, é algo delicado, assim, a gente
abordar em tão pouco tempo, assim, mas estatisticamente as estatísticas são muito ruins de saúde mental da mulher trans, da população trans de um modo geral. A gente está falando de uma população que, a gente está falando de estatísticas de 85% dessa população já ter tido pensamento suicida ao longo da vida. Então, a gente está falando de uma somatória de vulnerabilidades que essas pessoas têm. E aí, é isso, essas questões de violência dentro de casa, a violência institucional. Elas não acessam o serviço de saúde por conta de a gente não está preparado para receber. E eles têm medo. Muitas vezes. Isso, e tem medo com razão, porque as violências são recorrentes nesses lugares. Eu tive uma situação numa UPA que eu trabalhei, e tinha uma paciente trans que sempre ia, uma mulher trans que sempre ia, e o enfermeiro do plantão, que era um plantão específico que eu trabalhava, se negava a chamar pelo nome social. E aí a gente não tinha sistema na época, a gente chegava na porta e gritava, Moná! Aí você entrava para passar em consulta. Esse profissional de saúde, o enfermeiro, ele se negava a usar o nome social, ou seja, só dessa mulher ir no pronto-socorro já era uma violência, porque ela não era chamada pelo nome. Exato, e assim, essa é uma violência de uma instituição que devia estar acolhendo. Sim, de um profissional de saúde, né, que teoricamente deveria estar preparado para atender diversidade humana. Inclusive, se você está aqui, adolescente, está ainda escolhendo sua profissão, só seja profissional de saúde se você aceita a diversidade humana. Porque não tem como a gente ser profissional de saúde se a gente só quer que as pessoas sigam a mesma cartilha que a gente acredita, ou que tem os mesmos valores que a gente tem, ou que tem a mesma cor de pele que a gente tenha, ou que tem a mesma orientação sexual que a gente tenha, porque as pessoas são diversas. E a gente precisa aprender a atender essa diversidade para ser um profissional de saúde coerente. Então, Ju, nesse cenário de mulher trans, assim, essa questão... É catastrófico. E nessa questão de hormonização, é o melhor cenário. A gente está falando de uma adaptação física ao que ela já tem de identificação de gênero. Então, e hoje em dia a gente tem... Lá em São Paulo a gente tem alguns grupos de hormonização, são equipes multidisciplinares, treinadas para isso. Óbvio que a gente fica nesse viés. Imagina, se a gente tem pouca informação sobre como é o cérebro da mulher do sexo biológico, eu não sei dizer qual vai ser o impacto desse cérebro com a hormonização no médio e longo prazo, mas é muito claro que a pessoa se sente muito melhor do ponto de vista de qualidade de vida. Dela se sentir ela mesma, né? E o básico. Então, quando eu não sei que impacto que isso vai ter biologicamente, mas tem coisas que são muito mais primordiais aqui, entendeu? Então, assim, não é uma pauta pra gente trazer de que esse hormônio vai fazer de diferença no cérebro, porque assim, cara, mas assim, essa pessoa vai estar feliz, se sentindo quem ela é. É a questão do benefício, do risco-benefício, né? Exatamente. O benefício supera, em relação à parte de saúde mental, o benefício da hormonização para transição, ela supera muito qualquer risco. E hoje em dia não se tem esse risco estruturado, assim, não dá pra dizer que esse risco existe, assim, é porque a gente ainda tem muita coisa que é incipiente, mas aí existe muito essa discussão sobre a hormonização, mas é incontestável. Perfeito, acho que inclusive é uma pauta para trazer específico sobre LGBT, assim, né, sobre saúde mental. Precisa. Porque é algo específico mesmo. E a última pergunta que eu tenho para você, Moná, por que a gente tem visto tanto neurodivergência passando batida em mulheres, em meninas, e aí eles chegam os 25, 30 anos, vêm no consultório com outras queixas, às vezes até com outros diagnósticos errados, e aí a gente vê um TEA com nível 1 de suporte, um TDAH não tratado. Por que as meninas estão passando mais batido que os meninos em relação... Vamos pegar esses dois diagnósticos para ficar mais fácil a explicação, TDAH e TEA. Existe uma questão de que no TDAH, por exemplo, a apresentação das mulheres tende a ser mais de desatenção do que de hiperatividade. Então são meninas que dão menos trabalho, tá? Mas existe uma coisa que hoje em dia se chama de masking, que desde muito cedo a nossa socialização de gênero é direcionada para que a gente não incomode o outro, para que a gente não fale sobre os nossos desconfortos para o outro, para que a gente tolere muitas das coisas. Então, quando eu dou uma boneca para uma menina,
eu tô falando pra ela assim, olha, você precisa cuidar de outro ser humano. O que ela vai entender? Ela precisa se cuidar também. Então, assim, é muito, ai, menina, fecha as pernas, ai, menina, fala baixo. Então, vários outros viés de socialização fazem com que a gente tenha isso mais introjetado, mais internalizante. São sintomas mais internalizantes. Então, a gente, socialmente, a gente mascara muito mais. A gente é ensinado socialmente a mascarar muito mais. Então, esse diagnóstico demora muito mais para as meninas do que para os meninos. Eles não são socializados da mesma forma, eles são socializados a serem mais, a arriscarem mais, a serem mais disruptivos. Então, esse é um dos grandes pontos. Tem um modelo de criação diferente em relação ao gênero, então faz com que o diagnóstico seja mais tardio. E aí não é criação dentro da sua casa, a gente está falando de uma estrutura social, cultural, sim. Né? É uma coisa que, enfim, acaba impactando bastante, né? Mas às vezes também essa questão de como se estrutura o sintoma no caso do TDAH, por exemplo. Né? No TDAH, a prevalência da desatenção que é menos externalizante ali, às vezes tem uma dificuldade acadêmica, às vezes nem tem, né, uma desatenção que a pessoa consegue suprir ali, às vezes estudando mais, se dedicando de uma maneira diferente, e a criança, o menino, aquele típico que dá muito trabalho para a professora, para a família, e a família às vezes tende a buscar mais ajuda mais rápido, né? E tem um ponto também de que, assim, o perfil de amadurecimento da menina e do menino é diferente, né? Biologicamente falando, ela tende a ser um pouco mais cedo. Então, quando a gente está falando de uma mesma série escolar, às vezes uma menina amadurece um pouco mais rápido que o menino. Isso dentro de uma série escolar, isso pode passar despercebido, porque não tem um comparativo tão intenso assim, né? Então, são vários detalhes. Detalhes aí, né? que atrasam, né? E por isso que a gente vê no consultório tantas mulheres que chegam ali, às vezes mais de 30 anos, recebendo o diagnóstico pela primeira vez de um transtorno de neurodivergência, que começou na infância, né? Eu tô atendendo, assim, essa galera que tá chegando da menopausa e aí com a neurodivergência. Então, já tô atendendo essas pessoas. Então, muitas mulheres que estão com queixas da menopausa, imagina, a menopausa numa atipia... Chega a desatenção dentro da desatenção. É muito mais intenso o sintoma. E, às vezes, de mulheres que perceberam porque, o neto teve diagnóstico e aí eu me identifiquei. Isso é muito comum, né? O filho teve diagnóstico, aí começa a se reparar e fala, nossa, mas isso que a Moná explicou pro João, eu tenho também, desde criança. E aí começa essa identificação. E aí tá sendo bem mais desafiador fazer esse tipo de diagnóstico de uma atipia com esses prejuízos já cognitivos da menopausa. Mas é interessante também porque você vai esmiuçando detalhe lá de trás, como é que foi a socialização, cultura, o que introjetou. Às vezes faz avaliação neuropsicológica para avaliar. Muito frequente. Perfeito. Aceita vir de novo? Aceito. Porque a gente tem que falar de transtorno alimentar, né? Que é uma das coisas que você mais estudou na vida também, né? Foi transtorno alimentar. Moná, quem quer passar com você? Você tem consultório em São Paulo? Qual bairro que é? Consultório presencial em São Paulo e nos Jardins, tá? Jardins. Mas online aí pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Qual que é seu Insta? Meu Instagram é Moná Psiquiatra. Moná com um H no final. Exato. Psiquiatra. Exatamente. E lá você fala mais dessa parte específica. No seu Instagram, você foca na saúde mental da mulher. Eu gosto de falar muito de mulher. Gosto bastante. A parte da ginecologista da psiquiatria. Pegou só a parte de mulher da psiquiatria, gente. Mas ela atende tudo, viu? Ela atende homens também, mas é porque ela tá focando os estudos na saúde mental da mulher, né, Moná? Isso aí, requer um tempo maior aí, a gente tem que direcionar, não tem jeito. Muito bom. Muito obrigada por ter vindo lá de São Paulo para conversar. Acho que é um assunto muito importante. Espero que esse episódio tire a culpa de muitas mulheres que estão se culpando por sentir coisas que elas não têm responsabilidade e que você possa ajudar ainda mais pessoas, assim. Você é uma psiquiatra incrível, uma pessoa mais incrível ainda. E eu tô muito feliz de você estar aqui, viu? Muito obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite, muito lisonjeada pelas palavras que você falou agora. E é isso, acho que parte do meu trabalho é esse, de que as mulheres se sintam ouvidas, menos culpadas e busquem ajuda. Suporte, busquem. Muito bom. Gente, então já curta esse episódio, vai lá seguir @Moná Psiquiatra para ver o conteúdo dela e compartilha esse episódio com a sua irmã, com a sua amiga, com a sua tia que tá irritada e não sabe o que é, às vezes tá em menopausa e não tá sabendo, com a sua mãe. Compartilha esse episódio com as mulheres que você acha que
vão ser impactadas e que podem buscar ajuda a partir disso. Que tem gente, mulher busca ajuda fácil, a gente falou aqui, mulher tende a buscar mais ajuda, mas tem mulher que é teimosa também, né, Mona? Que não quer buscar ajuda. O problema é que demora. Aguenta muito tranco e aí vai, aí demora demais. Então, se você tem uma mãe, uma irmã que tá aguentando muito tranco e não pediu ajuda, compartilha esse episódio com ela, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar. Gente, muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Beijão.